Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 2 e hoje nós vamos aprender o que nós precisamos ter instalado no nosso computador para a gente começar a criar os nossos projetos com o Angular 2 ou versões posteriores. Então a primeira coisa, nós vamos instalar o Node.js. Para isso a gente vai no nodejs.org e a gente vai instalar a última versão. Então, quando você abre o nodejs.org, já vai ter aqui o instalador do sistema operacional que você estiver utilizando. Então, você clica, pode pegar essa versão mais atual. Então, você clica aqui, vai fazer o download do executável e depois é só Next, Next, Finish. É um wizard bem simples para fazer a instalação do Node.js. Aí vocês podem estar se perguntando, mas Loiane, por que eu preciso instalar o Node.js? A gente vai usar Node para desenvolver os nossos projetos do Angular 2? O que acontece é que a maioria dos frameworks de front-end estão passando por uma evolução. Antigamente, e a gente não precisa voltar muito no tempo, a gente pode pegar o Angular 1, por exemplo, como a gente utilizava o Angular 1. Para fazer um Hello World do Angular 1, e na próxima aula, quando a gente desenvolver o nosso Hello World com o Angular 2, vocês vão ver uma diferença enorme. Para fazer um Hello World com o Angular 1, era somente essas linhas de código aqui. Então, a gente tem aqui um script. A gente pegava esse script direto do servidor de um CDN, ou nesse caso, direto do servidor da Google, dentro do próprio HTML. Coloca o nosso código, poderia ainda ter uma tag script aqui depois do corpo do HTML, com alguma lógica de programação, criando controllers, criando factory, serviços do Angular 1 e etc. O que acontece agora? Quando a gente instala o Node.js, já vem instalado também o NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node. Para o pessoal que trabalha com Java, já está meio que acostumado com isso. Ou para o pessoal que trabalha com Ruby, geralmente tem que instalar gems nos projetos. Para o pessoal que trabalha com Java, a gente tem o Maven, que é esse MVN aqui, que é o repositório do MVN, onde a gente tem todos os jars, todas as bibliotecas Java que a gente pode instalar no nosso projeto. E o Maven, por exemplo, ele também já faz todo o gerenciamento de dependência. Então, a grosso modo, a gente também pode falar que o NPM, ele é como se fosse um Maven, só que do Node.js. Então, aqui é um repositório de várias bibliotecas do JavaScript. Então, por exemplo, nós vamos instalar a seguir o Angular CLI, então eu vou colocar aqui Angular CLI, e existe aqui essa biblioteca. Então, no lugar da gente colocar o nosso script direto do HTML, a gente cria um projeto que vai ter um arquivo chamado package.json, onde vai ter listado todas as dependências desse projeto que são baixadas desse repositório aqui do NPM. Então, por exemplo, para o Angular CLI, olha a quantidade de dependências que tem essa biblioteca, e dependendo da versão que você vai utilizar desse Angular CLI ou do Angular 2 também, ou o Angular 4, próxima versão que está para chegar em março de 2017, a gente tem diversas dependências e cada versão da biblioteca pode requerer uma versão diferente da dependência. Então é para isso que a gente usa o Node junto com o NPM. Porém, se você for desenvolver o seu projeto com o Angular 2 e quiser utilizar Java, ou C Sharp, ou Ruby, ou Python no seu back-end, pode usar, não tem problema nenhum. Nesse caso, você vai ter um projeto do Angular 2 e você também vai ter o seu projeto em Java, PHP, Python e etc. Depois que a gente instalar o Node.js com o NPM, nós vamos instalar também o TypeScript. Para instalar o TypeScript, a gente vai abrir o terminal. Se você estiver utilizando o Windows, é o Command Prompt. É só você ir no menu iniciar do Windows e digitar cmd, abrir o terminal, ou cmd e digitar npm install -g TypeScript. Para o pessoal que estiver utilizando Mac ou Linux, não esquecer de colocar o sudo na frente para você executar o comando com o administrador. Executou esse comando, ele também vai baixar o TypeScript lá do repositório do NPM com todas as dependências e a gente está pronto para começar. Agora, o porquê que a gente vai usar o TypeScript durante esse curso e não vai utilizar o JavaScript puro?
A gente consegue utilizar o ECMAScript 2015 também nos nossos projetos do Angular 2, porém a maioria dos exemplos que a gente tem na internet disponíveis e até mesmo a própria documentação do Angular, os exemplos estão em TypeScript, então é muito mais fácil. O TypeScript cresceu muito a adoção e sem contar que o próprio Angular 2 foi escrito em TypeScript. E o que é esse tal do TypeScript? Ele é como se fosse um super conjunto do JavaScript. A gente consegue utilizar o JavaScript puro nos nossos projetos, a gente vai utilizar o ECMAScript 6 ou o ECMAScript 2015 nos nossos projetos, e a gente vai ver que tem muito código do ECMAScript 2015, né, do ES6, e a gente consegue utilizar também funcionalidades do ECMAScript que ainda estão por vir e que os browsers ainda não suportam. Na próxima aula, a gente vai ver um exemplo do nosso primeiro aplicativo feito com o Angular 2, e se você tomar um choque ou achar muito estranho o código, não se preocupe. Na aula 4, eu vou fazer uma pequena introdução do TypeScript para tentar desmistificar um pouquinho assim e mostrar que o TypeScript não é nenhum bicho de 7 cabeças, e com o tempo você passa até a gostar de TypeScript também. E a última ferramenta que a gente vai instalar para desenvolver com o Angular é o Angular CLI. Para instalar o Angular CLI também é bem simples, basta ir no terminal, npm install-g angular/CLI, e não esquecer, se você estiver utilizando Linux ou Mac, colocar o sudo na frente desse comando. Um detalhe muito importante é que agora no início de fevereiro de 2017, o Angular CLI sofreu uma mudança no nome. Antes era Angular-CLI. Agora, em fevereiro de 2017, passou a ser Angular/CLI. Para verificar que o nosso ambiente está todo ok, com o Angular CLI instalado, a gente vai digitar ng -v. Então, nós vamos ver que o Angular CLI está instalado e a versão do Node também. Peguei a última versão do Node disponível e a gente pode começar a criar os nossos projetos, que a gente vai ver na próxima aula. E é claro, a gente também precisa de um editor de texto, e você pode utilizar o editor de texto de sua preferência. Eu separei aqui 4 editores de texto que são os mais populares e os melhorzinhos para a gente poder trabalhar com Angular 2. O Visual Studio Code, ele já vem com um ótimo suporte do TypeScript. O TypeScript, para quem não sabe, é mantido pela Microsoft, e o Visual Studio Code é um editor de texto também da Microsoft, então tem um casamento muito bom aí, um IntelliSense, um autocomplete maravilhoso de TypeScript. Para quem gosta do Atom, tem plugins também. O WebStorm também tem plugin e também tem suporte para o TypeScript. E o Sublime Text também tem como instalar plugins. Todos esses 4 editores de texto estão disponíveis para Windows, Linux e macOS. Inclusive o Visual Studio Code também tem para Linux. O Visual Studio Code e o Atom são totalmente gratuitos. O Sublime Text, o download é gratuito, se você quiser depois você pode comprar a licença, e o WebStorm é uma ferramenta paga. E desses 4, opinião pessoal minha, os que eu mais gosto são o Atom e o Visual Studio Code. Mas eu recomendo que vocês testem os 4, ou então até mesmo testem outras ferramentas e trabalhem com a ferramenta, com o editor de texto que você se sentir mais confortável. Aqui no curso eu vou utilizar tanto o Atom, quanto o Visual Studio Code, quanto o WebStorm, para vocês verem diferentes IDEs em ação também. Bem, pessoal, é isso por hoje. Lembrando que todo o código-fonte que a gente desenvolver durante esse curso vai estar disponível gratuitamente lá no GitHub, e material de apoio, e ao final desse curso também tem um certificado disponível lá no portal loiane.training. E é isso, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês, e por favor não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!